Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui em boas condições para mais uma vez meditarmos um pouco mais na gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, o tempo da volta de Jesus. Você está no seu canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Bernasconi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha também com os seus amigos e, o mais importante, deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua ideia sobre o assunto deste vídeo. Que Deus abençoe. Vamos ter agora uma palavra de oração para nós podermos começar esse estudo, ok? Convido você para orarmos então. Soberano e amado Deus, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por essa oportunidade que nos dá nesta manhã de estudarmos a tua palavra com os nossos irmãos. Por favor, que nós possamos refletir todas as palavras aqui mencionadas dentro do contexto deste tema muito importante, relevante, uma vez que compreendemos pelos sinais a proximidade da volta de teu Filho amado Jesus. É em nome dele que nós rogamos também a presença do teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e fortalecer os nossos corações. Aumente a nossa fé, dá-nos a tua paz. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Não saia daí, voltamos já já. O tempo da volta de Jesus. Os prazeres do mundo ofuscam os olhos da maioria das pessoas, fazendo com que não vejam a realidade da vida. Vivem nas asas da ilusão. Aproveitam os prazeres, são donos de si mesmas, conseguem tudo o que querem, seguem todos os modismos, frequentam os barzinhos de suas cidades, assistem aos melhores programas noturnos e se divertem tanto quanto possível. Muitos adolescentes são atraídos pelas baladas, pelo carnaval, pelo rock, onde são estimulados a fazer uso de bebidas alcoólicas, cigarros, a ficar com garotas, com forte apelo sensual e sexual, e ainda ofertas de drogas, atrativos para satisfação pessoal e momentânea. O cristão que espera a volta de Jesus Cristo jamais deveria assistir ou se envolver com as coisas desse mundo corruptível. Seriam essas ofertas do mundo alegrias reais? Satisfariam elas plenamente os corações? Amados, estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Mas a humanidade não percebe que a pandemia que devastou o planeta, com milhares de mortes, e a guerra entre Rússia e Ucrânia é um dos últimos sinais referentes à volta de Jesus. A história bíblica mostra que um dia a porta da arca de Noé foi fechada e o mundo foi destruído por um dilúvio universal. Também Sodoma e Gomorra abusaram da misericórdia de Deus e foram queimadas. Queridos, hoje a porta da graça divina ainda está aberta e Jesus continua convidando. Ele diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17.
Infelizmente, a grande maioria não tem discernimento espiritual e não perceberá, nem mesmo quando a chuva do Espírito Santo estiver sendo derramada. Isso aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé entrou na arca e não perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. São Mateus 24, versículo 38 e 39. Jesus não disse que os antediluvianos não viram Noé entrando na arca. Ele disse que não perceberam. Perceber é muito mais do que ver. Você pode estar andando por uma rua solitária, um lugar escuro, ver uma pessoa parada na esquina, enquanto outra se aproxima em sua direção. Você está vendo aquela cena, mas não percebe que se trata de um assalto. A grande maioria esmagadora dos cristãos não percebe o sinal dos tempos. Meus amigos, o Apocalipse inteiro gira em torno da volta do Senhor Jesus. E o capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse dentro do Evangelho. Então Jesus advertiu, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. São Mateus 24, versículo 36. Esse verso tem sido usado por muitos como um pretexto para não pregar sobre a breve volta de Jesus Cristo. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas o contexto de Mateus 24 é a volta de Jesus e os sinais da sua vinda. Portanto, é possível identificar os sinais que anunciam a volta do Senhor Jesus. Mas Jesus continua advertindo, contra a tentação de marcar datas para a sua vinda. Os discípulos haviam feito a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes responde e lhes dá sinais e disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. São Mateus 24, verso 3 e verso 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quanto viria o dilúvio. Meus amigos, Noé conhecia o tempo do dilúvio, porque Deus o avisou. Disse a palavra: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, verso 3. Após 120 anos, pregando e construindo a arca, finalmente a arca ficou pronta. Noé sabia que era chegado o tempo do dilúvio, porém ainda não sabia o dia e a hora exata. Desde então fez com que os animais viessem da floresta de 2 em 2, organizadamente, e começaram então a entrar na arca. Gênesis 6, verso 19 e 20, capítulo 7, verso 2 e 3. Meus queridos, esse era um sinal incontestável de que era chegado o tempo do dilúvio. Porém, Noé ainda não sabia o dia e a hora. Então Deus ordena que Noé entre na arca com sua família. Gênesis capítulo 7, verso 1. E fechou a porta, mas ele ainda não sabia o dia e a hora do dilúvio. O mais importante não era saber o dia e a hora, e sim o tempo do dilúvio. E isso Noé sabia. Finalmente Deus revelou o dia do dilúvio. Diz a palavra: porque passados ainda 7 dias,
farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, verso 4. Deus disse a Noé que o dilúvio viria dentro de 7 dias e que choveria por 40 dias. Com frequência as pessoas citam que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Dando a entender com isso que é impossível conhecer o tempo da volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala que a vinda do Senhor Jesus será como um ladrão à noite, para os filhos das trevas e não para os filhos da luz. O apóstolo diz aos que atendem à advertência do Salvador: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e verso 5. As Escrituras Sagradas não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejam uma desculpa para rejeitar a verdade e fecham os ouvidos a esta explicação e às palavras que diz, daquele dia e hora ninguém sabe, continuam a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos pregadores de Jesus Cristo. Meus amigos, é de vital importância conhecer o tempo da segunda vinda do Senhor Jesus. Muitos vivem despercebidamente passeando pela Terra, mas este planeta deixou de ser um lugar seguro para passear. Tornou-se um campo de batalha entre o príncipe Miguel e o príncipe das trevas. A Bíblia afirma que Satanás é o único que anda passeando pela terra. Jó, capítulo 1, verso 7. Como filhos de Deus, entendemos que todos os dias existe um céu a ganhar e um inferno a evitar. Hoje estamos vendo com os nossos próprios olhos um vírus fatal destruindo vidas e levando o mundo ao desespero. A humanidade não percebe que esse vírus, que está ceifando milhares de vidas, também é um sinal da volta de Jesus. Saibam que Deus permite que ocorram catástrofes, guerras e enfermidades na Terra para mostrar que o fim se aproxima. Meus amigos, estamos vivendo no tempo do fim, isso é fato. O lema da sociedade moderna é comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, verso 32. A glutonaria é o pecado do século, e associado a ele está o desvirtuamento do sexo. O casamento tem sido profanado, a promiscuidade e o homossexualismo se propagaram e ganharam terreno na cultura moderna. Declarar-se gay parece ser a coisa mais normal do mundo hoje. Jesus profetizou as condições do mundo nos últimos dias. Ele diz, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, onde comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu da cidade, choveu fogo do céu com enxofre e consumiu a todos. Semelhantemente, meus amigos, será assim o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. São Lucas 17, versos 28 a 30. Sodoma e Gomorra estão sendo ultrapassadas pela promiscuidade moderna. Os carnavais de hoje superam em muito aquela noite de orgia em Babilônia. Escolas de samba usam até mesmo temas bíblicos para os seus desfiles. Os jovens perderam a noção do santo e o profano. Vivem nas asas da ilusão. Em breve, o Supremo Juiz dirá basta.
o derradeiro fim é chegado. Muito bem, meus amigos. Se você gosta desse assunto, gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, o mais importante, deixe também a sua opinião sobre o assunto deste vídeo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.